Que Importa com Fabi. Olha, gente, sempre recebendo pessoas muito incríveis aqui, né? Eu tô com um friozinho, aqui tá tão frio, não sei aí fora, porque com esse tempo maluco tem hora que chove, tem hora que faz sol, mas eu tô aqui num friozinho com a doutora Gilmaiara Abreu. Seja bem-vinda, meu amor, mais uma vez. Obrigada, Fabi. Ela que é nossa parceira, né, aqui do programa já há quase 2 anos, O Que Importa com Fabi no ar. E doutora Gil sempre é essa autoridade aqui quando o assunto é pele, é isso aí. Nós vamos conversar hoje sobre uma questão assim que tem incomodado muitas pessoas, né? Homens, mulheres, principalmente mulheres, que é o melasma. Gente, que coisa chata é o melasma. Ô Gil, meu amor, seja bem-vinda, viu? Quero que você fale um pouquinho pro pessoal de casa. O que é o melasma? Fala aí pra gente. E então, Fabi, o melasma, são manchas, né, que aparecem na pele, são manchas irregulares, que vão surgir geralmente nas áreas fotoexpostas, ou seja, que estão expostas ao sol. E então por isso que ele é comum na região do rosto, na região do colo, também pode aparecer nos braços. Nos braços, né? também? É. Então eles são manchas acastanhadas, geralmente irregulares, que tem mais esse tipo de disposição. E assim, existe alguma variação assim de mancha de melasma? Existe algum tipo, um grau mais intenso, outro assim? Tem alguma variação? Sim, o melasma ele tanto varia em relação à localização, né? Alguns melasmas eles são mais centrofaciais, que a gente fala, vão aparecer mais nessas regiões do centro do rosto, na fronte, nariz, mento, e também ele pode ter uma disposição mais na periferia, nessas regiões aqui mais em torno do rosto. E também pode ter um mix, né, que seria o misto, tipo misto. Tem muitas mulheres aqui que estão assistindo que dizem assim, Fabi, pergunte para a doutora Gilmaiara o porquê que o melasma ele acontece bastante quando a gente fica grávida, gestante, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente escuta bastante, né? Fiquei grávida, a minha pele estava tão bonita, aí quando começou a gestação a minha pele começou a manchar. Eu queria que você desmistificasse ou explicasse um pouquinho para a gente o porquê. Se realmente é assim que acontece. Sim, isso é bastante comum mesmo, viu, Fabi, de acontecer. O que é que acontece, né? Quais são as causas do melasma? Uma causa muito importante é o sol, né? Que foi como a gente começou aqui falando. A radiação ultravioleta é capaz de desencadear, né? Um exemplo da ação ultravioleta, como seria? Seriam os raios solares, né, que a gente está exposto todos os dias, e isso inclui tanto os raios ultravioletas A como o tipo B. Isso também já tem implicação quando a gente for escolher o protetor, né, na prevenção. E a gente pode escolher um protetor de preferência que ele tenha os 2 tipos de proteção, tanto para radiação ultravioleta do tipo A, como também para do tipo B. Gente, olha, eu vou dizer, isso eu não sabia de forma alguma. Eu achei que qualquer protetor solar protegia a pele, você vê. E aí você já está me dizendo que são 2 tipos, na verdade. E além disso, Fabi, também, só para complementar, é importante também, no caso do melasma, que esse protetor proteja contra a luz visível. Por isso que geralmente a gente indica os protetores que têm a coloração, né? Coloração de tom de pele, né? Que ele tem uma cor de base, né? Sim. Que são aqueles aí esse é mais apropriado. Então. Para quem tem melasma, porque ele vai fazer a proteção contra a luz visível, que também pode piorar o melasma. Ah, entendi. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui que me veio agora na cabeça. A gente está aqui no estúdio, né? Estamos aqui no estúdio da TV Mar gravando e tem uns refletores, né? Bem em cima do nosso rosto. Esse tipo de luz, ele também atinge a nossa pele? Para quem tem um melasma pode piorar. Então precisa usar protetor mesmo quando não está exposto diretamente ao sol, né? Entendi. Também tem que estar se cuidando. Muito interessante. Então a gente tem que estar de protetor o tempo todo, na verdade, né? Porque... né? No caso do melasma, é preciso ter esse cuidado a mais. Mas além dessa mancha, né? Além dessa mancha na pele, o melasma, quais são os tipos de manchas assim mais comuns assim que chegam no seu consultório assim para tratamento de pele? Além do melasma, né, que é uma queixa bem frequente, nós temos também as manchas que vão aparecendo devido à idade, né? Que a gente chama de melanoses solares, que são comuns também, e também são desencadeadas pelo sol. Né? Existem também as ceratoses seborreicas, mas aí já tem um certo relevo. São lesões que tem Como é essa lesão? Ela é uma lesão mais ceratósica, né? Como se fosse mais uma bolinha ali, que vai se levando na pele, mas às vezes pode se semelhar a uma mancha também. E também nós temos os sinais que podem surgir também no rosto.
E além disso, né, quando é mais na fase da infância, algumas pessoas podem desenvolver também as sardas, né? E aí tem mais uma predisposição também genética. É uma questão, já nasce daquela forma, né? Com aquela sardinha. E aí tem algum perigo, assim? Tem que cuidar das sardas ou tem que deixar? Tem, como né? é? Se você também se a criança se expor mais ao sol, a tendência de aumentar. Aumentar, né? Então você tem que estar fazendo o uso do protetor, mais uma vez. Entendi. Protetor sempre, né? Doutora Gilmaiara é dermatologista, né? Como eu já falei para vocês, ela é diretora, ela é CEO da Clínica Videira, que fica aqui no 2º andar do The Square. Então, ela é essa pessoa sempre que assuntos de pele, assuntos de cabelo, ela sempre está aqui com a gente para tratar e desmistificar, né? Mas, doutora Gil, qual seria, assim, alternativa para além do protetor, né, para evitar essas manchas? Queria saber assim quais outras alternativas assim para minimizar, né, que surjam essas manchas, né, no nosso, a partir, eu creio também de uma alimentação do nosso organismo, né? Mas também assim, como é que as pessoas podem, quais são os tratamentos que você podem oferecer? Sim. Vocês podem. Antes de falar do tratamento, vamos falar um pouquinho mais da etiologia. Sim. Que até você perguntou a respeito da gravidez, né? Ah, sim. Então, eu comecei falando da radiação ultravioleta, mas também o aumento do estrógeno, que é um hormônio feminino, pode desencadear também o melasma, que por isso que é comum, né, durante a gestação, quando ocorre um aumento desses hormônios femininos, tanto progesterona como estrógeno, e isso pode desencadear o melasma nessa época de fase de vida da mulher. Sim. Assim como também, às vezes, a terapia de reposição hormonal, que pode também desencadear, justamente por causa da elevação desse hormônio. Então, é por isso que as mulheres, elas têm, assim, o índice é maior, né? Na pele das mulheres, por conta da gravidez. Olha só. E também, isso também acontece muito nas mulheres por causa também do uso de anticoncepcionais, que também tem, né, o hormônio. E até mesmo as terapias, como eu já comentei, de reposição. Então, assim, significa dizer que sempre qualquer mulher que engravidar vai ter melasma? Não. Não, né? Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Você teve melasma durante a sua gestação? Pois é, agora a doutora Gil vai me entrevistar, né? Gente, eu tive, viu, Gil? Tive, né? Eu, assim, mais jovem não tinha, assim, eu não tô, né? Eu sou uma pessoa jovem ainda, né? Eu sou uma gatinha ainda. Mas eu mais jovem, a Emerson tá ali rindo. Eu não tinha, não, melasma, viu? Tive, não. Depois das minhas filhas, realmente começou a aparecer e foi um trabalho. E foi uma coisa assim, pá, de repente, né? Mas não é todo mundo não, Fabi, que vai desencadear, né? E aí, mas é muito importante também na história do melasma, a história familiar. Sim. Né? 40% tem origem das mulheres que têm melasma, elas têm parentes acometidos também pela mancha. Isso também, né? Mas o melasma também é muito importante, estilo de vida, que até você comentou um pouco, né? Sim. O aumento do cortisol, que é um hormônio que eleva bastante se você estiver estressado, pode desencadear o melasma, assim como a privação de sono, que acaba estressando também o organismo. Tá explicado. Pessoas ficam com a mente trabalhando, um monte de coisa para fazer, pensando e não dorme, né? Olha só. Sim, e além disso também é importante ter o cuidado com a dieta, né? Porque o açúcar, ele também acaba levando estresse ao organismo e também pode contribuir ali com o melasma. Meu Deus. Então, como você pode ver, Fabi, ele é multifatorial, né? O melasma, existem vários. E aí, a partir disso, é que a gente vai montar o tratamento, né? Que foi o que você perguntou. Querendo saber aí como é que o pessoal tá em casa, tá gostando demais da entrevista. Chegam muitas mensagens, né? Já quero até agradecer. Mensagem no direct, no nosso WhatsApp, dizendo o programa é muito legal, as pautas são muito interessantes. Eu aproveito, mando o meu beijo aqui e agradecimento a vocês, tá certo? Doutora Gil, fale pra gente quais são os tratamentos, qual é a maneira, assim, mais eficaz para tratar o melasma. Como é que você, como médica, né, dermatologista, que técnicas você usa, quais são os procedimentos para minimizar ou fazer sumir a mancha, né? As manchas. Sim, em relação aos procedimentos, hoje eu uso bastante do microagulhamento, que é um aparelho, né, que a gente coloca na pele para estimular ali a produção de colágeno e também a retirada do depósito de melanina, né, que é ele que ocasiona a mancha. E além disso, eu utilizo também a mesoterapia, que é a aplicação de medicação na mancha, para também ela ir clareando.
E o que eu faço bastante também são os peels químicos, que são ali ácidos que vão ajudar na remoção também dessa melanina. E aí esses tratamentos, eles, por exemplo, o pessoal está em casa e quer ir para lá, vamos supor, segunda-feira e quer começar um tratamento. Aí existe uma ordem, assim, o que é que deve ser feito primeiro e depois de feito aquilo, assim, qual é o prazo, assim, para já ter um resultado? Como é que é? Geralmente é um tratamento longo, tá? E ali 3, 4 meses para começar a ver o resultado. Mas isso depende também do tipo de mancha, né? Mas, e assim, em relação à ordem, geralmente eu individualizo, né? Algumas pessoas eu vou começar, de repente, com a mesoterapia. Porque cada caso é um caso, né? Cada uma pele é diferente. Sim. E além disso também, além da própria mancha em si, alguns casos de melasma, eles têm um componente vascular. E aí é quando a gente vai precisar fazer uso também de laser, por exemplo. Como é componente vascular? Tem alguns vasinhos ali contribuindo para a mancha. Aí vai tratar interno esse vasinho. Vai tratar, no caso, o laser ele trata externamente. E qual é o tempo de ter algum resultado, né? Porque mulherada já sabe como é, né? Gente, minha pele tá linda, eu tenho um evento sábado, tipo alguém que eu conheço. E aí eu quero saber qual é o tempo do resultado para minha pele renovar, como é? Aí geralmente também são feitos protocolos, né? E aí também precisa de um certo tempo, 3, 4 meses, tá? Pra já dar um resultado. Nas primeiras sessões você já vai começando a notar, né? Mas pra ficar um resultado satisfatório, pelo menos uns 3, 4 meses. Entendi. A gente tá deixando o Instagram aqui, são 2 Instagrams. Porque a doutora Gil, ela tem muito conteúdo. Quando vocês entrarem no Instagram dela, já vai ter logo um impacto. Porque ela tem muita coisa legal pra falar, ela realmente tem autoridade no que fala, ela estudou bastante, ela é uma das melhores profissionais dermato aqui de Alagoas, tá bom? E aí vocês fiquem acompanhando esse conteúdo dela e o da Clínica Videira, porque vocês vão ver quantos procedimentos tem, sabe? Tem profissionais que faz limpeza de pele, tem a nutricionista, né? Sim, a querida Luísa, um beijo pra Luísa. Então fiquem acompanhando, a outra é a Mari, né? A Marina. A Marina é um amor. Então é isso, fisioterapeuta. Então, assim, é uma equipe, né, preparada para cuidar de você, tá certo? Do seu corpo, da sua saúde. Vou deixar aqui tudinho isso com vocês e quero agradecer mais uma vez a doutora Gil por estar aqui no programa da Fabi. A casa é sua, venha quantas vezes você quiser. Essa mulher linda, maravilhosa. Né? Sempre a recepção. Coisa linda. Não só sua, Fabi, mas de toda a equipe. Dos meninos ali atrás, do Emerson e do Josi. Beijo aí pra vocês, meninos. Até a próxima, viu, meu amor? Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Tchau. E aí, estão gostando? Gente, fiquem ligadinhos aqui, viu? Porque o assunto realmente é muito importante. Doutora Gil sempre dando as dicas aí pra você cuidar da sua pele, sabe? Cuidar de você por inteira, tá? Fique acompanhando aí. Doutora Gil, muito obrigada, você é maravilhosa. Olha, depois desse papo, vou cuidar da minha pele, vou usar mais protetor e vou ficar linda. Vou chamar o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Já, já. Existem infinitas possibilidades de escolhas, mas a combinação certa é aquela em que o seu mundo se expande. Fazer escolhas conhecendo os caminhos é se permitir sonhar e alcançar. A Escola SESI transforma os alunos em protagonistas de suas jornadas. Professores, metodologia e estrutura que estimulam o aprendizado e a autonomia. Se você sonha, você pode conquistar. Escola SESI, um mundo te espera. Matrículas abertas.
Ei, eu tô aqui pra falar com você que é empreendedor. Eu? Eu não sou empreendedor, não. É, sim. Isso aí que você tá fazendo agora é empreender. Vender pastel? Isso. Eu só me viro. Então tá, se te faz sentir melhor, eu vou te chamar de se virador. Quando a vida mudou, você virou o jogo. Você foi lá e fez. E hoje é dona do seu próprio negócio. Eu não sou dona de negócio nenhum, não. Gente, de quem é essa barraca de açaí? É a dona de Sara. Viu? Você é a dona. Isso, dona do seu próprio nariz, dona do seu tempo, dona da banca. Seu trabalho é importante para todos nós. Se vocês não se virassem, a economia não viraria, o país não cresceria tanto. E por isso o Sebrae está aqui, para fazer vocês irem cada vez mais longe. Então vocês podem me ajudar? Claro, o Sebrae está aqui para isso. A gente existe há 51 anos por sua causa. Conte com a gente. Sebrae. Aqui nasce Titano, o eucalipto imunizado da Metra Industrial. Para você ter a certeza de que fez a escolha certa, selecionamos e classificamos a melhor matéria-prima para garantir o padrão Titano, que é sua garantia de qualidade. O processo V-Block exclusivo Titano cria uma barreira química de proteção contra fungos e insetos e traz durabilidade e resistência. Equipamentos de alta tecnologia e pessoal capacitado controlam cada etapa do processo de imunização, o que mantém o padrão de qualidade Titano. Nosso laboratório utiliza equipamentos avançados para analisar parâmetros do processo, garantindo que cada lote imunizado obedeça todos os padrões de conformidades. Assim, você recebe o certificado Titano de 17 anos de garantia, a maior do mercado. Queridos amigos, programa O Que Importa com Fabi começando aqui na TV Mar, canal 525 Neto e Claro. E comigo sempre, né, convidados muito especiais, e aqui está a Alessandra Damascena, ela que é diretora da Escola SESI Cambona. Alessandra, minha querida, olha, um prazer enorme ter você aqui comigo, viu? Já fazia tempo que eu fazia esse convite a você. Gente, eu acho que tinha mais ou menos 2 anos e meio que eu tinha feito um convite a ela, porque o projeto, assim, o trabalho dessa mulher, né, à frente ali da Escola SESI é algo grandioso. Vocês vão ver daqui a pouco por que eu tô falando isso. E aí não tinha tido oportunidade, porque sua agenda é muito cheia, Alessandra. Foi bem corrido, mas a oportunidade chegou. Que bom, né? Que a gente vai bater esse papo sobre educação, sobre essa rede SESI. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Oh, meu amor, quem está feliz sou eu, viu? A porta aqui do programa está aberta para você, tá bom? Então, Alessandra, fala um pouquinho para a gente essa metodologia inovadora de educação, né? Que só o SESI Cambona tem, que é essa sigla aqui que eu quero que você desmistifique para a gente. Chama STEAM. O que é que significa essas 5 letrinhas dentro da educação do SESI Cambona? Então, é como a gente estava conversando ali fora. Essa metodologia, que é a metodologia STEAM, né, ela integra essas áreas, que são 5 áreas. Ciência, tecnologia, engenharias, arte e matemática. Se baseia, né, na entrega de problemas para os estudantes, no pensar problemas que os estudantes identificam no dia a dia, na rotina, né, da vida deles, da comunidade que eles estão inseridos. E a ideia é que os alunos
integrados, com essas áreas integradas, eles pensem, identifiquem um problema e eles construam uma solução. Eles não somente pensam no problema, eles pensam também na solução desse problema, integrando essas áreas, né? E aí eles conseguem se desenvolver muito mais, até porque façam que os estudantes estudem, apreciem o processo de aprendizagem de uma forma muito criativa, né? Porque eles utilizam da criatividade para identificar o problema, para resolver o problema. Então, essa é a abordagem metodológica que a gente tem como espinha dorsal da rede SESI, que é uma rede que se volta para o futuro. Eu costumo dizer, quando eu converso assim sobre educação, eu costumo conversar sobre a rede que eu tô inserida, né, e que eu acredito muito, é que a rede SESI é uma rede de vanguarda. É uma rede que entende a educação e não à toa utiliza dessa abordagem metodológica que é o STEAM, porque entende que o futuro, ele acaba batendo na nossa porta todos os dias. Sim, né? É verdade. E a gente precisa preparar os estudantes para o futuro. O futuro está aí e vai trazer para a gente profissões que a gente sequer identifica hoje, né? Lá na frente. Entendi. E os meninos e meninas da nossa escola, as crianças e adolescentes, precisam estar preparados para isso. E eles se preparam através de um processo educacional, de uma abordagem metodológica que integre as áreas e que permita que eles se desenvolvam integralmente. Então, é isso que a gente faz lá. Eu acho interessante o que você está falando, porque assim, essa ferramenta, eu vou chamar de ferramenta, tá, Alessandra? O STEAM, ele é algo assim que já vem de fora, na verdade, e chega aqui no Brasil para fazer esse diferencial. E aí eu pergunto assim, há quanto tempo assim que vocês estão usando essa metodologia e o que é que você, né, como gestora, diretora, o que é que você observa que ela vem transformando assim na vida dos jovens, dessa nova maneira de olhar para a educação? Você fez você teve um olhar muito, muito criterioso e muito assertivo, Fabi. De fato, os países que têm os índices educacionais mais positivos, mais relevantes, assim, mais altos, né? No mundo fazem uso, né? Tem esse recurso, tem a metodologia STEAM como um recurso, como caminho didático, porque de fato integra e de fato faz com que os alunos, né, quem está envolvido ali, desenvolva as soft skills, por exemplo, que o mercado de trabalho tanto exige, né? Porque é essa integração entre todas essas áreas. A rede SESI já trabalha há bastante tempo com a metodologia STEAM, com essa abordagem. Eu estou na rede há quase 6 anos e já entrei na rede, a rede com esse olhar, esse olhar com essa abordagem metodológica, e tem sido um sucesso muito grande. A gente tem colhido frutos assim, muito positivos de usar esse tipo de abordagem metodológica na nossa rede, porque eu consigo lhe dizer com muita clareza que a gente olha para os alunos que chegam na nossa rede, as nossas escolas, a gente tem estudantes do 6º até o 3º ano do ensino médio. Então, os pequenininhos, eles chegam na nossa escola já com 10, 11 anos. Muito novinho, né, Alessandra? Eu estava até conversando ali, eu fiquei muito impressionada, gente, porque 6º ano são crianças aí de 11 anos, 12, né, Alessandra? Isso, e já chegam com essa metodologia. Já chegam para conhecer, né, para trabalhar. A gente trabalha com eles a partir dessa metodologia e a ideia é que eles se desenvolvam. E a gente, que era o que eu estava dizendo, a gente percebe o quanto eles se desenvolvem, né? Porque como eles começam a ter acesso e começam a se identificar e começam a viver uma experiência pedagógica que faz com que eles sejam o protagonista do processo de ensino, do processo de aprendizagem deles. Eles estão no centro desse processo de aprendizagem. E aí a gente usa, integrando essas áreas, ciência, tecnologia, engenharias, arte e matemática, a gente usa da educação tecnológica do SESI, que tem ali a metodologia Maker, que é o hands-on, faça você mesmo. A gente usa também nessa educação tecnológica da robótica. Os alunos têm acesso à robótica desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Isso e podem participar de editais de competição, caso eles se identifiquem tanto assim com a robótica. Então, eu percebo que os meninos, eles crescem muito. Há um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento cognitivo, sem dúvida, um desenvolvimento assim de autoestima mesmo desses alunos, porque eles estão inseridos num processo que é um processo de
deles como protagonistas, né? Quando eles entram, identificam numa sala de aula, a partir de um componente curricular, de um assunto que um professor está trabalhando, eles começam a identificar que aquele assunto tem um problema, mas eles começam a pensar na solução e aí eles vão construindo a solução através, enfim, desse processo todo. Eu vou lhe dar um exemplo de como isso, vou lhe dar um exemplo de como isso ocorre, assim, bem na prática. Uma aula de matemática, por exemplo, que a gente tem lá na escola Cambona, a gente fica muito perto da linha do trem. Né? Sim, passa bem por trás ali. Então, estava lá na sala de aula, de repente para um pouco, faz silêncio, porque o trem vai passar. Né? O professor está falando, o trem passa, daqui a pouco volta a falar de novo. Então, esse barulho do trem, porque ele faz um barulho mais alto, irritou, incomodou ali, e a professora disse, o trem está aqui passando, é a realidade da nossa comunidade escolar, e o que a gente faz com isso? E os alunos começaram a pensar no que fazer com isso, de forma que não só não atrapalhasse mais o processo de sala de aula, mas como eles apresentassem uma solução para aquilo. E aí começa a iniciação científica, né? Começa a pesquisa científica. E eles começaram a pesquisar, a professora junto com esses estudantes, e aí um grupo mais específico, que foi um grupo de iniciação científica, identificou um problema acústico, né? Sim. Identificou, isso aqui é um problema acústico. A onda sonora, ela bate, ela reverbera, matemática pura, né? Identificou que era possível resolver através da fibra da casca do coco. E foi construído, pesquisado, identificado que, de fato, a fibra da casca do coco absorve a onda sonora e aí, né, fica mais, não faz tanto barulho. E foram construídos painéis e a gente usa esses painéis na rede SESI de revestimento acústico. Nas salas de aula lá. A gente usou como um projeto piloto, né? E a gente tem em ambiente na rede SESI esse projeto, essas placas, né? Esses painéis instalados. Participamos de feira de iniciação científica, das mais importantes aqui no país, recebemos premiação de excelência em pesquisa científica. Então, esse é um exemplo de como a gente, através de uma abordagem pedagógica contemporânea, moderna, né? Que de fato está preparada para preparar esses meninos para o mundo, né? A gente consegue fazer com que os estudantes pequenininhos, assim, meninos novos de 13, 14, 15 anos, muitos jovens mesmo. Onde eles estão inseridos, eles percebam um problema, mas não parem nisso, porque perceber um problema e reclamar é uma coisa, né? E é muito comum, inclusive. Mas perceber o problema e pensar o que fazer, a solucionar, né? E pesquisar, né? Ter a ciência como base para isso, a orientação de um professor, foi uma professora de nossa rede, a professora Cristiane Siqueira, está conosco até agora e fazendo projetos incríveis ainda conosco, e o apoio do professor, né? A orientação de professores preparados, uma escola que tem uma abordagem pedagógica contemporânea, como eu disse, capaz de incentivar, estimular e colocar o aluno como centro, faz com que os alunos eles olhem para o problema e digam, eu consigo solucionar, eu consigo aqui dar uma ajuda aqui na minha comunidade. Não tenha dúvida, Fabi, que esse menino, quando cresce, que ele vai para o mercado de trabalho, ele não é só mais um nesse meio todo. Ele é alguém que a indústria, ele é alguém que o mercado de trabalho vai olhar e vai dizer, eu quero que trabalhe comigo, né? Isso é incrível, isso é maravilhoso. É isso que a gente faz lá, todo dia. Gente, ela fala assim, ó, é isso que a gente faz lá todo dia, como se fosse assim, algo assim até... Gente, isso é muito grandioso, porque... que a educação transforma a vida das pessoas, né? Nós já sabemos, mas vocês imaginem, né? A gente, assim, eu mesmo, meu Deus, que sou mãe, né? Alessandra que é mãe, você que é mãe, tá em casa, você que é pai, fica pensando, meu Deus do céu, meu filho entra ali com 11 aninhos, 12, na escola SESI, e aí tem essa grande visão, essa experiência, essa oportunidade de fazer coisas grandiosas que a gente jamais pensou. Então, realmente é algo... Assim, vocês estão de parabéns, viu, Alessandra? Realmente isso é fantástico. E aí vem um segundo questionamento para você, é o seguinte, ó. Vocês se preocupam além da educação, né? Eu percebo. Então, assim, como é que a escola SESI, né? Esses anos todos, são muitos anos aí, quase 60, já estava conversando ali. A escola SESI Cambona é mais antiga. Mais antiga ainda. Então, assim... tem a escola SESI Cambona, tem a escola no Benito Bentes, né? Que daqui a pouco você vai falar pra gente. Mas como é que ela prepara o aluno, assim, para o futuro e também para o mercado de trabalho?
Dessa forma, a gente prepara para o futuro, a gente prepara para o mercado de trabalho, a partir de uma abordagem pedagógica, como a gente estava falando, desse olhar de que o desenvolvimento é dele, é do aluno, ele é o protagonista, ele é a razão da gente existir. Você dá a ferramenta, vocês dão toda essa ferramenta, né? Com todo um aparato aqui por trás, né? E para que a gente consiga, né? Trabalhar de forma que desenvolva no aluno esse senso de protagonismo, esse senso de independência e autonomia, eu preciso ter daqui uma equipe muito preparada. Então, a gente cuida muito, pensa muito sobre a formação docente e professor e equipa o professor, né? Para que ele consiga, em sala de aula, ter a condição de oferecer o melhor que ele tem. Vamos falar um pouquinho dos professores. Isso. Aí a gente faz dessa forma, né? Equipa quem está ao redor, os nossos professores, todos os professores da Rede SESI, né? Eles recebem notebooks, que são instrumentos, né? São ferramentas do desenvolvimento pedagógico, que ali, através daquela ferramenta, eles fazem formações, né? Estão o tempo inteiro se capacitando, treinando, aprendendo, evoluindo, né? Em suas áreas e coletivamente, eles conseguem, através de um equipamento como esse, oferecer para o aluno aulas mais interativas, mais divertidas, criativas. Então, a gente se preocupa muito com isso. O corpo pedagógico também, nossas equipes técnicas, as equipes técnicas, elas precisam estar elas precisam compreender muito do que acontece com a cabecinha de uma criança, de um adolescente, para que nas duas vertentes assim, pedagógicas que a gente tem, né? A gente tem uma equipe pedagógica que cuida do professor, que senta com o professor, planeja, pensa em que didática, o que você vai usar para essa aula com o 6º ano, e aí planeja com base no que a gente utiliza de metodologias ativas, a abordagem STEAM, e tem um outro grupo de pedagogas de equipe técnica que lida diretamente com o estudante e com a família. Essa equipe precisa entender muito de educação, dos processos educacionais e comportamentais, entender como a cabecinha do adolescente funciona. Né? Então, quando a gente prepara toda essa equipe aqui, né? Quando a gente dá esse back aqui, está muito preparado, a gente consegue reverberar isso no aluno também, né? Ele é o meu centro, então eu preparo todo mundo aqui. E os professores, né, Alessandra? Assim, que coisa linda são os professores. Seríamos de nós, né, gente, se não fossem os professores. E aí esse carinho aí que a Escola SESI dá, isso me chama muita atenção, porque assim, vocês têm um olhar de amor pelo professor, né, pelos professores de modo geral. E aí, chega lá, tem essa capacitação, a reunião, essa escuta ativa, que é muito importante, né, para chegar para o professor dizer o que é que você está pensando aqui para a gente fazer. E é uma troca, vocês trazem, né, uma ideia, esse carinho aí, todo o material aí, equipamentos tecnológicos, que é muito importante, né, cada um tem aí o seu notebook, o seu computador para trabalhar, isso é legal demais. Qual é a principal diferença, assim, Alessandra, que você vê da Escola SESI em relação à maioria das escolas aí em comum? Então, o que é que eu vejo de diferente das escolas SESI para as outras escolas é esse olhar para o futuro, é entender que o futuro está batendo a porta e que a gente precisa preparar os alunos para o que o futuro está estabelecendo, né? Para o que vai ser estabelecido, na verdade, pelo futuro. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou da educação desde que eu me entendo por gente, né? Eu sou professora, filha de professor, eu digo isso com o maior orgulho do mundo. Seu pai era professora? Minha mãe. Sua mãe? Minha mãe. Sou professora, filha de professora. Minha mãe é uma socióloga e dá educação há muitos anos. Isso me orgulha muito. E eu também sou comunicadora, sou relações públicas e depois eu fui para a educação porque eu fui fisgada. É, né? Minha colega de trabalho, gente. Ela pode até fazer aqui o programa comigo, viu? Vou achar isso maravilhoso. Se uma parte comunica, outra parte comunica a educação. Então, eu conheço a educação do lado de cá também. Eu vivi a educação porque eu fui educada. Né, vi minha mãe se esforçando, trabalhando na educação, mas o que me faz olhar assim, para a Rede SESI e acreditar que é um espaço diferente do que as demais escolas, é esse olhar para o futuro, e essa minha experiência me permite olhar com essa isenção, né, porque não é toda rede educacional que compreende de fato que a gente precisa preparar, inclusive para profissões que nem existem hoje. A gente prepara os nossos alunos para profissões que não existem agora. E como é que eu preparo esse aluno para o que não existe ainda, para uma profissão que não existe ainda? Eu preparo ele
consolidando a autoestima dele, fazendo com que o estudante, um adolescente, uma criança, ele se entenda, ele se perceba como protagonista do destino dele, da vida dele, né? É isso que a gente faz lá. A gente entende que a educação é um elevador social, eu digo essa frase o tempo inteiro, eu repito isso muito, porque eu vi isso acontecer, né? A gente vê na escola, na educação, crianças, famílias, adolescentes que mudam, né, escalam socialmente porque tiveram a educação como base, uma educação consistente, né, uma educação que de fato faça com que ele tenha uma visão de futuro, que se entenda como protagonista do destino dele, que ele perceba que ele pode trazer solução para um problema da comunidade dele, do trabalho que ele escolheu, da profissão que ele escolheu, independente, inclusive, dessa profissão já existir ou não. Então, eu acho que o diferencial da Rede SESI é esse, é olhar para o futuro como um espaço a ser conquistado, né? E aí, para você conquistar algo, você precisa estar preparado emocionalmente, inclusive, né? A gente estava conversando há pouco justamente sobre isso, né? Uma das coisas que a gente estava conversando era sobre como o mercado de trabalho recebe as pessoas, né? É muito comum que o mercado de trabalho contrate pela competência técnica, pelas hard skills. Muito automático, né, Alexandra? Assim, vou ver o currículo, né? Isso, são as hard skills que fazem a contratação mais imediata, né? Minimamente é isso que acontece de maneira geral. Mas são as soft skills que fazem com que o profissional ele se mantenha, né? E dessas soft skills mais cobiçadas pelo mercado de trabalho, a gente tem liderança, a gente tem comunicação, flexibilidade, cooperação. Como é que é aquele indivíduo dentro da equipe, né, Alessandra? A gente falava há pouco que muitas vezes o gestor pega aquele currículo e diz, meu Deus, é muita capacitação, isso aqui vai ser o que a gente precisa. E aí quando aquela pessoa entra, né, naquela empresa, aí acontece que vai mostrar que não é exatamente o que a gente estava pensando pelo currículo, e sim pela capacidade que ela tem de agir dentro daquela equipe. Não era isso que a gente falava há pouco? Isso mesmo, de se dar com a equipe, né? de uma maneira cooperativa, colaborativa, identificar problemas, mas não somente o problema sozinho, isolado, né? Porque na verdade o problema ele é uma infinidade de possibilidades. Que tem por trás do que apenas está mostrando ali, né? Todo problema ele traz consigo uma infinidade de possibilidades, né? Aí é preciso que o colaborador, que o profissional, ele consiga olhar para o problema como possibilidade. Esse pensamento crítico, essa condição de analisar e identificar que há possibilidades ali e que eu posso ser uma pessoa que vai trazer a solução para aquilo ali, com erro, com acerto, com tentativa, a gente precisa consolidar através de uma educação de fato que dá oportunidades, né? E as oportunidades chegam, o aprendizado chega, essa consolidação da autoestima chega através das estratégias que a gente usa em sala de aula. A iniciação científica é um celeiro de talentos. É um celeiro de talentos. Eu tenho hoje, exatamente hoje, em feiras nacionais de iniciação científica, alunos de 10 anos de idade, né, que já começaram a perceber a pesquisa como um caminho de conhecimento. 10 anos é muito Você imagina que eu tive acesso à pesquisa científica, à iniciação científica, quando eu entrei na universidade, na Universidade Federal. Quando eu entrei, aí eu comecei ali minimamente perceber uma metodologia, objetivo, justificativa. Eu tenho alunos de 10 anos, eu tenho alunos de 11 anos que já identificam, que já estão, na verdade, não somente pesquisando, mas sendo premiados. O futuro chegou com força. O futuro chegou. Esse aluno que, através de uma estratégia, né, de um caminho pedagógico como a iniciação científica, ele já está identificando o problema aos 10, 11, 12 anos de idade, não tenha dúvida de que esse menino, essa menina, quando chegar lá no mercado de trabalho, ele vai ser aquele profissional que a indústria tanto procura hoje, que é aquele profissional que soluciona o problema, que apresenta a solução, que tenta, né? Ele não tem dúvida que vai ser isso. E a gente usa na Rede SESI da iniciação científica, da educação tecnológica, que é essa junção da metodologia MEI, que é o hands-on, que é o faça você mesmo, de fato é fazer mesmo, viu? Eu vou lhe dar um exemplo do que fazer, ainda pegando o exemplo do painel acústico da fibra da casca do coco. Esse exemplo. Os meninos foram lá, onde tinha a casca do coco seca, eles foram para o espaço maker, que são espaços, o espaço maker é um equipamento pedagógico riquíssimo, que tem equipamentos como impressora laser, cortadora laser, impressora 3D, enfim, que o aluno alta ele vai... tecnologia. Exatamente, ele tira ali a fibra da casca do coco, ele cola, ele junta, ele faz teste, junta. Ele vai testando, dá errado,
faz outro protótipo, deu errado de novo, faz, opa, começou a melhorar aqui, decibéis já começaram a baixar. E ele vai Imagina como eles se testando. sentem importantes, Nossa. Alessandra. Mas Nossa, tem de alguém arrepiar. que vai complementar essa fala sua, não é, Emerson? Temos aqui uma fala, algo aqui para mostrar para a Alessandra aí sobre o orgulho, o que ultrapassa as barreiras assim desse orgulho de ter, né, um filho na escola SESI. Vamos acompanhar agora, viu, Alessandra? Se você sonha, você pode conquistar. Eu sabia que o SESI ia preparar melhor os meus filhos para o mercado. Eu sinto que eles estão preparados. O SESI me dá essa segurança como pai. Eu sou um pai que acompanha. Esse é o papel do pai. Entrou no SESI, eu vi que o Arthur começou a desenvolver mais. É uma coisa muito bonita ver a Bia se comunicando, que o SESI traz também essa parte humana dela, de cuidar das pessoas. E tenho certeza que o SESI vai ajudar ela a encontrar a carreira que vai fazer ela feliz. Escola SESI, o mundo te espera. Matrículas abertas. Coisa linda. Eu posso aplaudir, gente? Eu fico tão feliz, fico querendo aplaudir. Me arrepiei, o coração tremeu. Ai, caiu tudo aqui já. Gente, que coisa linda. Além da sua fala, esse pai, né? Falar aí o que transformou, né, na vida dele. E essa alegria dele ver o filho, gente, estudando numa escola aí que realmente mudou a vida da família toda. Eu tô vendo a Alessandra. Mudou. A Alessandra chega e fica vermelha, babando. Completamente apaixonada pela educação, pela educação que coisa SESI. linda. Porque como é que você se sente aí vendo isso? Então, a gente sempre fala muito, a educação é um processo também subjetivo, né? Porque o meu aprendizado é diferente do seu, o meu aprendizado é diferente do Emerson, o meu aprendizado é diferente, né? Mas a gente precisa, com toda a subjetividade, a gente precisa dar respostas sociais. É verdade. Eu preciso responder socialmente. Isso é eu o mais preciso importante. que quem está na minha comunidade escolar, de fato, saia de lá com essa experiência que a gente consegue oferecer através dessas estratégias que a gente tem, dessas abordagens, educação tecnológica, maker e robótica, da iniciação científica. Se volte para a sociedade como um cidadão capaz de viver em sociedade e de viver de forma a dar respostas, né? Proativo, ativo socialmente. E aí é aquele que na comunidade dele, de fato, vai identificar um problema e vai trazer uma solução. Eu acho que é isso que me encanta tanto na Rede SESI Educação e é isso que eu entendo que a Rede SESI Educação faz. É uma rede de vanguarda e que prepara o aluno para o mundo, prepara a criança e o adolescente e as famílias, né? Reverbera nas famílias com essa preparação para o mundo do trabalho. Que coisa linda. Isso aí, Alessandra. E aí, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, que está maravilhoso. Por mim, não sairia mais daqui. Ficaria a semana toda só conversando sobre essa ferramenta, sobre essa coisa tão gostosa aí, né? Que é o que o SESI Escola vem fazendo aí com as crianças, adolescentes e suas famílias. Mas assim, como é que a robótica auxilia hoje no processo de aprendizagem? Porque a gente escuta falar de robótica, né, já faz um bom tempo, mas aí quando você traz ela, né, quando ela já está aí há um bom tempo na Escola SESI, e eu vi, assim, eu fiquei muito impressionada na Bienal, né? Recentemente eu estive lá gravando lá no stand do SESI, conversando lá com a Noá. Um beijo bem grande aí para a Noá Verde, para a Carol. Eu vi, assim, todo um aparato, né? De jogos, de interação ali, mostrando na prática, né? Ali para os alunos, para os jovens, como é que aprende ali, junto com aqueles jogos. E aí eu queria saber isso aí. Como é que a robótica, ela atua e qual é esse papel importante dela no aprendizado, no SESI Escola? Não. A robótica faz parte, né, do que a gente entende como caminhos para o desenvolvimento do estudante. Né? A robótica educacional e a robótica de competição compõem a nossa educação tecnológica junto com a abordagem Maker, né, junto com a metodologia Maker. Existem espaços distintos dentro das escolas e o nosso estudante entrou na escola SESI, 6º ano, 7º, não importa, até o 3º ano do ensino médio, ele tem acesso à robótica educacional e é um processo lindo de você ver acontecendo, instigante, estimulante, porque, por exemplo, uma aula de matemática acontece isso com planejamento antes, né, com apoio de um orientador educacional, um planejamento que acontece no antes e dentro lá da sala do equipamento pedagógico, sala de robótica educacional, o que a gente chama de dupla docência.
ciência acontece ali. O professor de matemática dando um assunto, um objeto do conhecimento, como a gente chama hoje, um assunto com o suporte do instrutor de robótica, usando kits robóticos, né? Kits Lego, por exemplo, que são os que a gente utiliza lá na nossa rede. Isso é incrível de acontecer, de perceber, inclusive porque a robótica não é só robô. A robótica não fala só sobre robô. Sim. Não é somente o mecanismo de montar as peças e de ligar e de fazer funcionar um braço robótico, uma perna robótica, um escorpião robótico, que a gente tem esse modelo lá na escola. A robótica é muito além disso. Fala sobre cooperação, né? Porque desde a robótica educacional, que as mesas, que o espaço de aprendizagem ali é uma mesa, é no coletivo. Um kit de robótica não é para um aluno sozinho. Ele vai com acompanhamento, a mediação do instrutor e do professor, nessa dupla docência, acontece ali um coletivo de aprendizado. Eu troco uma peça com você, você identifica que aquela peça não funciona, não vai ligar, discute, é um diálogo comigo, mediado por um professor, por um instrutor de robótica. É fantástico. Ali, o coletivo já acontece ali, né? E valores são trabalhados ali. A cooperação, o respeito, o senso ético, eu não posso... aquela peça é aquela que eu estou usando, eu compartilho com você. Isso são valores que a gente também trabalha ali. Então, a robótica não é somente robô. E se expande, se estende para as competições. A gente, eu digo isso com orgulho danado. Daqui a pouco você vai ver uma Babs correndo aqui. Traz o babador para a Alessandra, porque é isso aí, tem que babar mesmo. Tem umas frases assim que ficam no meu coração e eu saio repetindo aí a torta e a direita. Uma delas é essa: somos um expoente da robótica mundial. E de fato nós somos, né? Imagina que entenda que todos os alunos da Rede SESI têm acesso à robótica educacional. Entrou na escola, matriculou, inclusive estamos com matrículas abertas, entrou na escola, ele tem acesso às aulas nesse espaço de robótica educacional. Conhece os kits, aprende a montar o kit, desmontar o kit, dialoga sobre o kit nesses espaços, né, nessa aula que é coletiva, mediada por um instrutor de robótica e por um professor de um componente curricular. Mas ele pode avançar, caso ele deseje, caso ele goste, e pode participar dos editais da robótica de competição. Que é só para os alunos mesmo, né? É para os alunos da Rede SESI, cada escola com as seus Cambone momentos. E Benedito Bentes. Cambone e Benedito Bentes. E a gente forma equipes de competição. A gente tem, e aí em algumas modalidades, a gente tem equipe de competição de sumô de robô, a gente tem equipe de competição de uma modalidade chamada FTC, que são robôs semi-industriais, que fazem participação nos campeonatos de maneira teleoperada, então com alguém que planeja, pensa e monta e opera ele aqui com um controlezinho na mão, e de maneira autônoma também, criado pelo aluno. Todos os alunos mesmo que fazem. Eles que fazem, mediado pelo o instrutor de robótica de competição. Uma vez no ano, né, Alessandra? Esses campeonatos acontecem do meio de um ano para o meio do outro ano. Chama de temporada. Entendi. Cada temporada tem um tema específico. A desse ano é Masterpiece. Né, a peça master ali, a peça principal tem a ver com a obra-prima, tem a ver com a arte. Ano passado foi, acho que energia, no ano anterior logística, e a ideia é que os alunos, eu não vou falar do que estão pensando para esse ano. Depois vocês vão ver aqui no programa da Fabi, logo logo. Isso mesmo. Mas eles pensem com esse tema, a temporada tem o tema energia, tem o tema logística, então eu preciso pensar aqui num problema que acontece na logística, né, de logística, em qualquer área que seja, e apresentar a solução dela através de um projeto. E aí a iniciação científica, a abordagem por projetos, né, o trabalho do desenvolvimento do aluno por projetos acontece ali, que tem que pensar no objetivo, justificativa, metodologia. Tem algum aluno dentro da equipe que está ali na redação, na construção do texto, né, na pesquisa, enquanto outros estão ali na construção do robô. Esse senso de coletivo, né, de cooperação, esse estímulo, e aí você trabalha matemática, física, química, enfim, todas as áreas de conhecimento você trabalha ali. Sem, às vezes, perceber que tá vendo tantas disciplinas juntas, mesmo. Entendeu? E tá ali pensando, elaborando, e quando vê, tá tudo envolvido. Sem começo, meio e fim, né? Que é a tal da transdisciplinaridade que a metodologia nos traz, né? Que essa abordagem nos traz. Isso aí. Não existe mais um começo, meio e fim na química, na física, na biologia.
há uma integração, né, dessa área. E aí, quando eu te falei que nós somos um expoente na robótica mundial, é porque a gente vai avançando nesse processo, nesse campeonato, nesses torneios de robótica mundial, inicialmente regionalmente, vamos para outros estados e a gente participa da competição e vence, e aí a gente expande, vai para campeonatos nacionais, e as 2 escolas. E a gente vence, e aí a gente segue de fato internacionalmente, a gente já participou internacionalmente. Eu acabei de vir de Houston com os alunos, porque a gente conquistou um espaço através da participação, enfim, atuante da nossa estudante, e do acompanhamento do técnico. Acabamos de vir do maior campeonato de robótica do mundo. Coisa linda. Uma experiência incrível agora, Alexandra? em abril. A gente acabou de vir de lá. Ao mesmo tempo tinha a equipe da escola da Rede SESI, na mesma semana, inclusive, na Inglaterra. Anos anteriores a gente participou, aí eu vou falar especificamente da escola Cambona, participou... Ai... Gente, deixa eu me lembrar aqui, no Uruguai, a gente participou, na Espanha, nas Ilhas Canárias, a gente participou, deixa eu ver, nos Estados Unidos, no Arkansas, a gente já participou. Em cada um desses lugares a gente traz premiação. Não é uma participação pela participação, o que já é grande, o que já é gigante, É né? muito. Eu costumo dar um exemplo, Fabi, quando eu falo com os pais sobre a efetividade. Eu falei agora há pouco, né, que a educação é um processo subjetivo, cada um aprende de um jeito. Mas que eu preciso dar esse retorno, né, essa resposta de efetividade do que a gente faz. Né? E eu uso muito desse exemplo, já em reuniões, enfim, com as famílias, eu uso muito desse exemplo de que... E aí você vai entender essa relação que eu vou fazer com a robótica. Vamos dizer que eu queira participar da Corrida de São Silvestre. É incrível que eu queira participar. Eu vou participar, me inscrevo, saio de onde eu tô. É um movimento, né? Sim. É um movimento, é um entusiasmo, né? Sim, e vou lá, certeza. me inscrevo, recebo aquela plaquinha aqui com o número. Participo, não necessariamente eu vou ganhar, né? Se for eu especificamente, que não tenho resistência quase nenhuma para grandes provas, eu não vou ganhar. Mas é um movimento se eu for lá e participar, porque é uma conquista. Mas quando eu falo do exemplo, agora no que eu vou falar da nossa robótica, que a gente vai e a gente traz prêmio, é a consolidação, é a efetividade do que a gente faz realmente. Pense que na São Silvestre, como eu estava dando esse exemplo, quem é que sobe no pódio? Só os grandes, né? Os 3 Só quem maiores, passou né? pelo processo ali completinho, com efetividade. Quem teve o suporte de um nutricionista, psicólogo, enfim, ortopedista, todo um aparato de profissionais. E aí eu remeto esse aparato de profissionais aos meus professores, a minha equipe técnico-pedagógica, gestão da escola, é esse aparato para os alunos, né? E aí sobe no pódio lá da São Silvestre aquele que deu tudo de si, que conhecia a técnica. Sim. Deu tudo de si, mas conhecia a técnica, entendia de velocidade, entendia de ritmo, porque precisa ter ritmo para manter a constância do ritmo. Em determinados momentos desacelera, outros momentos acelera para chegar lá, né? E conquistar aquele pódio. Anos, muitas vezes, de tentativa e erro, suporte emocional para isso, para você chegar lá, né? A mesma coisa. E só traz. Eu posso até participar, fazer foto e colocar no meu Instagram de que estava na São Silvestre. É incrível esse movimento de estar lá, mas no pódio só está o melhor. É verdade. Né? No pódio só está quem teve um suporte e teve essa competência técnica, né? Quando eu digo que a gente é um expoente da robótica mundial, é porque eu vou para a competição internacional e eu subo no pódio. Né? É a efetividade do processo que eu falo de educação da Rede SESI. Né? Eles são competentes o suficiente para conquistar o espaço dele no mundo. Então, meus alunos, eles conquistam seu espaço no mundo. Que coisa e eu não linda. falo de um pódio específico na história da rede. Eu consigo lhe falar aqui de vários pódios que a gente subiu, em várias categorias que a gente subiu, em vários países que a gente foi. Eu consigo lhe falar a gente já foi para a Dinamarca com a robótica, a gente já trouxe pódio dos Estados Unidos, a gente já trouxe pódio do Uruguai, enfim, eu consigo sair para você dizendo um bocado de coisa e em várias categorias. E estamos por aí, conquistando mais. E
vai conquistar infinitamente mais, eu não tenho nenhuma dúvida. Quem está em casa, assim, com certeza está aí chocado. Vão mandar mensagem para mim que eu sei, no meu WhatsApp, no meu direct. Fabi, o que foi aquela entrevista com a Alessandra Damascena que eu pensava, porque vamos dizer assim, que o SESI Escola era algo assim de Alagoas, sabia que era bom, né? Mas que era algo assim de Alagoas Regional. E aí agora, né, tem essa grande surpresa de que o SESI, gente, a Escola SESI é algo internacional, entendeu? Então, os alunos saindo daqui, né, não só daqui, como o SESI Escola também, outros do Brasil, se encontrando, né, nos maiores países aí, onde são aí as grandes referências de educação. Alagoas no meio desse ranking, graças a esse trabalho maravilhoso, né, da diretora Alessandra Damascena, toda essa equipe por trás, né, os professores, todo o meu amor e respeito e carinho, porque vocês são maravilhosos. Se não fossem vocês, professores, eu e a Alessandra não estaremos aqui, os alunos não cresceriam, não chegariam nesse nível internacional, porque o SESI Escola é internacional. Saiam daqui com isso na mente, tá certo? E aí eu vou pedir para a Alessandra olhar aqui e falar para as famílias que estão encantadas, impactadas com tudo que elas ouviram aqui. Fale sobre as matrículas. Eu vou ter o maior prazer de falar sobre isso. A Escola SESI ela é acessível para todos os interessados, limitadamente, porque as matrículas elas são limitadas. E a gente está com o período de matrículas aberto. Então, se você tem interesse em estudar nesse universo e entrar para esse universo de possibilidades mundiais, enfim, ligue para a gente. O telefone vai aparecer aqui para você, 3021 7374. Você também pode entrar no nosso site, al.sesi.com.br, que também deve aparecer aqui embaixo. Nosso Instagram, que tem todas as informações, você vai conseguir ver um pouquinho do que a gente faz nas nossas escolas, e aí com imagens das nossas premiações em iniciação científica, com imagens das nossas premiações em robótica, participações, enfim, tanta coisa, e o nosso dia a dia de escola, porque a prática da sala de aula, o que acontece dentro de uma sala de aula, não somente na robótica, na iniciação científica, mas na sala de aula, vai estar lá também no nosso Instagram e você pode ter acesso. Já que a gente está falando de sala de aula, eu terminei falando aqui, eu posso falar um pouquinho do que a gente está movimentando aqui. A gente entende que a educação, ela precisa, né, ser atrativa. O processo precisa ser atrativo para todos os estudantes. Para que dê vontade, para que os estudantes, né, encham a sala. A gente entende que os espaços precisam ser criativos, divertidos, interessantes, e a gente e por isso nós somos escola de referência. É um projeto do Departamento do SESI, Departamento Nacional, que já construiu na Escola Benedito Bentes, para o prédio do novo ensino médio, do ensino médio, espaços educativos, né, salas de aula que são laboratórios, na verdade, e que conta, por exemplo, com drone, conta com microscópios, telescópios. Então, se dentro de uma sala de aula, né, se o meu aluno está no itinerário de natureza, que é um dos itinerários que a gente tem na nossa rede, nós temos matemática, nós temos natureza e temos informática também, são os itinerários que a gente trabalha, dentro de uma sala que é um laboratório. Eu sou eu escolhi porque eu tenho uma afinidade com essa área, sou uma adolescente que escolhi a natureza. Eu posso, por exemplo, dissecar uma língua de boi. Olha só. Né, dentro da própria sala de aula, acompanhado, monitorado, supervisado, com toda a estrutura, né? Por uma professora, por um professor que vai conseguir auxiliar nesse processo todo, porque ali aquela sala de aula não é uma sala de aula como a que eu vivi, com cadeiras umas atrás das outras, mas é um espaço, é um laboratório com pia, onde tem uma projeção muito tecnológica, com mesas que podem ser montadas formando triângulos, o trabalho colaborativo, né? Círculos, retângulos, quadrados, o aluno pode movimentar, dependendo do que o professor esteja exigindo, falando, precisando fazer ali. Então eu vou conseguir dissecar, eu vou conseguir olhar aquilo que eu cortei no microscópio. A gente não via isso em lugar nenhum. Não, já vivemos isso hoje na Rede SESI, e lá na Escola Cambono também já estamos construindo esse espaço. Estamos nesse momento e vou ter muito prazer em mostrar todo esse projeto da escola nova, né, desse prédio novo para o ensino médio, a quem se interessar e nos procurar nesses endereços que eu acabei de dar aqui. É isso aí. Gente, isso é incrível, viu? O negócio é o seguinte, daqui a pouco o Que Importa com Fabi vai estar lá nessas salas, gravando, mostrando tudo que a gente conversou aqui. Vou mostrar tudinho para vocês, porque a gente quer chegar pertinho de tudo que envolve o SESI, né?
essa instituição aí maravilhosa. E aí, o recado que eu tenho para finalizar aqui para vocês é o seguinte. Gente, SES Escola, é isso aí. O mundo te espera. O mundo te espera. As matrículas estão abertas. É isso. E aí corre lá e garante logo a sua vaga, a vaga do seu filho, porque realmente igual essa escola não tem nenhuma. Muito obrigada, meu amor, querida. pela Prazer. entrevista. Um prazer enorme. E aqui é a primeira de muitas vezes que você vai vir, tá bom? Maior prazer do mundo. Um beijo. Beijão. Partiu matricular a Escola SES. Tchau.